Graça e paz, meus irmãos do Recanto Verde, do Clubinho, lá aqui de nossas congregações em Icatu, em Barreirinhas, e também os nossos irmãos da Primeira Igreja Batista de Joselândia. Nós gostaríamos de agradecer cada irmão que tem conosco acompanhado essas reflexões. Hoje, sexta-feira, nós gostaríamos de conversar um pouco sobre está consumado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 46, que diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isso, expirou. Meus queridos irmãos, meus prezados amigos, hoje, sexta-feira, é o dia em que Jesus é crucificado. É o dia em que Jesus entrega a si mesmo como sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus. João, no seu capítulo 3, versículo 16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que significa dizer isso, meu irmão? É que Jesus morreu para que eu e você tivéssemos esperança. Quando Jesus foi, então, levado à presença do Sinédrio e ali foi condenado, passou por um julgamento religioso extremamente tendencioso. Depois Jesus foi levado, então, à presença de Pilatos. E Pilatos, então, na presença de Jesus, reconhece que ele não tem pecado algum, que não tem culpa nele, que ele não é um transgressor. Consequentemente, ele não merecia nenhuma condenação. Mas Pilatos, preocupado com a sua posição, com o seu posto, preocupado em não criar um problema para o seu cargo de governador romano naquela província, Pilatos então diz que lava as mãos e faz aquilo que o povo quer. E, na verdade, quando a gente olha tudo isso, nós podemos dizer que há uma grande justiça que está sendo cometida contra Jesus. Mas isso não é verdade. Jesus padeceu, Jesus sofreu com toda a justiça. Para falar a verdade, só ele poderia sofrer justamente. Porque o sofrimento de Jesus não é o sofrimento pelos seus próprios pecados, mas o sofrimento de Jesus é por conta dos seus pecados. Isaías diz que ele levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, que ele se fez pecado para que Deus pudesse lançar sobre ele toda a sua ira e assim nós pudéssemos ser resgatados da nossa condição de pecador. É interessante que quando Jesus é crucificado ao lado dele dois ladrões, dois homens pecadores. Até porque a cruz naquela época, a crucificação, aliás, era uma pena a que só se submetiam os bandidos mais perigosos, ou então aqueles indivíduos que haviam tramado rebeliões, e ali Jesus estava como que o pior de todos os criminosos. De um lado de Jesus tinha um criminoso que zombava dele. E alguns dos que estavam ali diziam também: olha, ele salvou a tantos e não salvou a si mesmo. Quando dizia isso, essas pessoas estavam dizendo que Jesus tinha curado, Jesus tinha ressuscitado, Jesus tinha multiplicado pães, Jesus tinha feito muitas coisas, mas agora Jesus estava ali impossibilitado de fazer qualquer coisa por si mesmo. Então aquele bandido, aquele ladrão, aquele criminoso, ele então se posiciona e zomba de Jesus e diz: olha, por que tu não salva a ti e a nós mesmos? Agora é interessante que do outro lado existe um ladrão. Aquele ladrão, ele é pecador, ele não é um bom ladrão, ele é simplesmente um ladrão. Mas é alguém que toma consciência da sua condição de pecador. Alguém que sabe que ele verdadeiramente está sofrendo por conta dos seus próprios pecados. Então aquele homem vira e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares na casa do teu pai. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Sabe o que Jesus diz? Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que significa dizer, meus irmãos? É que esses dois homens, um do lado direito, outro do lado esquerdo, representam as possibilidades do pecador diante de Jesus. O pecador pode simplesmente rejeitar Jesus, ou o pecador pode aceitar Jesus. E quando ele aceita Jesus, verdadeiramente, ele passa a ter direito a essa vida eterna, essa vida em abundância.
O sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito. O sacrifício de Jesus é justo, não porque Jesus fosse pecador, mas é porque ele estava levando o seu pecado, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Hoje, na sexta-feira, eu gostaria de levar você a refletir de que lado da cruz você está. De que lado da cruz você tem se colocado durante esse período? Vocês têm feito como aquele ladrão que diz, olha, salvou a muitos, curou a muitos, mas não é capaz de salvar a si mesmo? Ou nós vamos fazer como fez aquele homem que disse, olha, eu sei que eu sou pecador, eu sei que o meu sofrimento é merecido, mas lembra-te de mim quando estiveres na casa do teu Pai. Meus queridos amigos, meus prezados irmãos, hoje Jesus morreu, mas a morte de Jesus não rouba de nós a esperança, porque no domingo nós celebraremos a Páscoa do Senhor. E sabe o que é a Páscoa? A Páscoa é a vitória sobre a morte. A Páscoa é o direito que nós temos agora de sermos propriedade exclusiva de Deus. A Páscoa é mais do que simplesmente uma festa, mas a Páscoa é a demonstração de que nós podemos ter esperança. Eu sei que nós vivemos tempos difíceis, tempos em que a sombra da morte parece que está rodando a todos. Mas escute uma coisa, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós temos esperança e é o sacrifício de Jesus que nos dá o direito de estarmos na presença do Senhor, não pelas nossas próprias obras, mas sim pelo seu sacrifício. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar com você, encerrando a nossa meditação de hoje, mas eu gostaria de convidar você também a estar conosco, acompanhando a nossa cantata no domingo pela manhã e à noite. Juntos celebraremos a ceia do Senhor. Pegue o seu pão, pegue o seu suco de uva, reúna ali com as pessoas da sua casa que são biblicamente batizados e vamos celebrar juntos tudo que Jesus conquistou na cruz por nós, aquilo que Jesus conquistou ao se entregar. E vamos orar então, agradecendo ao Senhor pelo sacrifício na cruz. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos, Pai, porque o teu sacrifício é perfeito, porque o Senhor é puro, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é verdadeiro e o Senhor morreu para que eu tivesse esperança, para que eu tivesse vida eterna, mas sobretudo para que eu fosse parte do corpo de Cristo e que pudesse então viver em comunidade a experiência da Igreja de Jesus. Senhor, fica conosco, nos abençoa, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.